Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Existe até a galera que te manda o WhatsApp, você recebeu o meu e-mail? Que pode ter ido pro spam, né? Pode ter ido pra algum lugar. Então o WhatsApp acho que tem esse senso de urgência porque você consegue ver quando a pessoa está lá. Então você tem aquela sensação de você tá aí, você nem me respondeu, e o e-mail não. Você consegue abrir o e-mail, ler o e-mail, ficar, sei lá, uma semana pensando no que você quer falar, e aí você responde e tá tudo bem. A pessoa nem lembrava mais que te mandou e-mail. É tipo uma carta do século XIX. Efetivamente uma carta eletrônica, né? Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou Josué de Oliveira. E eu sou o Emerson Alecrim. O e-mail mais usado do mundo acaba de completar 20 anos. Em uma época onde os provedores ofereciam 2 MB de armazenamento, o Gmail chegou quebrando tudo, oferecendo 1 GB de espaço gratuito e vários recursos inovadores. E depois dele, o e-mail nunca mais foi o mesmo. Então hoje a gente conversa sobre como era o e-mail no tempo dos antigos maias, só que antes não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 18 minutos e 31 segundos. Vamos lá, Josué, qual que é o primeiro comentário aí? Nosso primeiro comentário de hoje foi deixado lá na comunidade e é do Fulano da Silva Sauro. Já lemos o comentário dele aqui antes, queria saber o nome dele, mas enfim, prefere usar Fulano. Esse comentário se relaciona com o episódio da semana passada, a cultura da distração. A gente falou ali sobre tecnologia, dopamina, essa economia da distração que tem sido criada nos últimos anos. E o Fulano diz o seguinte: não tenho Facebook, Insta, TikTok, X, só uso WhatsApp e Telegram. Fiz isso há quase um ano porque simplesmente não consigo ter controle sobre o tempo gasto nessas plataformas, principalmente no Reels ou TikTok. Minha vida tá bem melhor agora, consigo ser muito mais produtivo e sociável do que antes. Só é ruim quando eu quero saber mais sobre alguma garota sem ter que perguntar a alguém sobre ela. São escolhas que você faz, né, cara? Que bom que você tá mais saudável, que bom que você tá administrando melhor o seu tempo, mas de fato, enfim, Instagram, essas coisas nos ajudam quando a gente quer saber mais sobre alguém, né? O famoso stalking, né? Pode criar um fake pra só acessar o perfil dela, ver o que ela faz, mas o problema é que também a maioria da geração Z usa o perfil fechado, então você teria que solicitar pra seguir, não adiantaria muita coisa. Exatamente, cara. Então, enfim, você vai ter que pesar aí como você vai fazer. Talvez você tenha que fazer como os antigos incas e ir lá falar com a pessoa, enfim. São escolhas, mas essa decisão mais radical de não ter mais essas coisas, ele não dá muitos detalhes aqui. Ele fala que não tem o Facebook, Instagram e tal. Não sei se ele não tem no celular ou se ele apagou as contas, enfim. Mas essa coisa de não ter o acesso, pelo menos, muito imediato no celular, por exemplo, é uma questão que eu me coloco algumas vezes, assim, e nas últimas semanas eu tenho tido uma experiência positiva, assim, com isso, que é o Instagram. O Instagram teve um bug, acho que umas 2 semanas atrás, cara, que deslogou um monte de gente. E não deslogou entrando pela web, mas ele deslogou o aplicativo. E eu não entrei de volta. E eu não tô sentindo falta, cara, do Instagram. E eu passava bastante tempo no Instagram. Então tenho olhado só de vez em quando, assim, momentos específicos do dia pela web, e isso tem me feito pensar que talvez possa ser interessante fazer o mesmo com o TikTok, que é onde eu passo a maior parte do tempo quando eu tô em rede social no celular. Então, esse comentário do fulano me fez, enfim, pensar nessa possibilidade novamente. Eu tenho tentado me controlar bastante, confesso que é muito difícil, porque acaba virando uma companhia desagradável, né? Imediatamente você vai para aquele lugar, você vai no automático, mas você não gosta de estar ali, né? E às vezes eu saio do Instagram, vou pro Facebook, saio do Facebook e vou pro Instagram. Enfim, os dias mais críticos que eu tô sem foco, que eu tô realmente preso naquilo, às vezes final de semana não tem nada pra fazer, sabe? Quer dizer, eu poderia criar alguma coisa, né? Eu poderia, sei lá, tocar batera, tocar guitarra, sai pra rua, sei lá, vai fazer alguma coisa. Mas não, você fica preso naquela inércia de
ter que tomar iniciativa, de ter que correr atrás de alguma coisa, né? Enfim, mas nesses dias eu já percebi até que tem vez de eu fechar o aplicativo e imediatamente abrir de novo, como se eu estivesse saindo e indo pra outro lugar, sabe? Sim. E eu não perceber que eu tô fazendo isso. Tipo, tá chato isso aqui, saio. Aí já pego, abro de novo e eu falo assim, o que eu acabei de fazer, sabe? Parece que tem um defeito, né, cara? Tipo, mas é esse comportamento reiterado, é uma bosta mesmo, cara. É realmente difícil de controlar, mas eu não posso apagar as coisas, porque é meu trabalho. Eu tenho que estar lá, né? Eu tenho que estar... Postando eu já desisti, eu não posto mais. Eu só reposto, assim, cuts de Tecnocast, coisas que saem, né, de trabalho. Mas eu tenho que ter a conta, né? Pra conseguir logar, pra conseguir ver Tecnoblog, estatísticas e tudo mais. É complicado. Quem sabe, sei lá, vender o Tecnoblog e me aposente de tudo. Fecha todas essas redes. O cara vai vender o site que ele criou pra não precisar mais. Cara, porque o trabalho envolve isso, né? O TV é um site, ok. Mas hoje em dia os sites têm perfis de redes sociais e YouTube e tudo mais. Então, não tem como fugir. Eu já pensei em fazer isso. Não tem como. Até porque eu tenho que estar envolto nessa cultura pra conseguir falar dela. Tem isso também, Tecnocast. Não teria como ter gravado o episódio anterior se eu também não fosse uma vítima deste momento, né? Um dia a gente vai gravar um Tecnocast sobre como os nossos hábitos mudaram e agora toda a nossa rotina é super saudável. A gente ainda vai chegar nesse episódio. Tomara. Eu quero ver como é que vai ser, como eu falei no episódio. Será que tem um momento onde vai rolar uma ruptura e isso vai acabar? Ou será que vai continuar piorando? E tem como piorar? Sempre tem. Fica no ar isso aí, né? Seguindo aqui, o próximo comentário do Nando, ele mandou lá no WhatsApp, no nosso grupo, e ele diz o seguinte: acabei de ouvir o cast sempre em pelo menos velocidade 1.3. É bizarro como o lance do eu não conseguir às vezes me desconectar do fone é real. Tem dias que parece que eu não consigo ouvir os meus próprios pensamentos. Então o vício dele é no fone de ouvido, não é nem na rede social, no caso. A Isa até fala isso no episódio, né? Que pra ela, às vezes, é mais difícil tirar o fone do que as outras coisas, né? O TikTok, Reels, etc. E conteúdos curtos. Mas o que me chamou a atenção nele aqui é a informação que ele deixou casualmente aqui, de sempre em pelo menos 1.3. Caramba, cara, sempre? E isso é curioso, porque apesar de eu me ver muito nas situações que a gente conversou na semana passada e tal, essa coisa do ouvir mais rápido nunca funcionou pra mim. Eu sempre achei estranho, cara. E, sei lá, eu acho que talvez seja o meu ponto de... O meu limite que eu não consigo ultrapassar, tipo, não, cara, pelo menos a voz das pessoas eu tenho que conseguir, tenho que ser capaz de ouvir na velocidade normal, tá ligado? Do contrário, tem alguma coisa errada. Muito errado. Cara, eu acho que depende, assim, porque tem pessoas que falam um pouco mais devagar e tem pessoas que falam muito rápido, quase sem respirar. Por exemplo, na faculdade, eu tinha o costume de ver as aulas gravadas, eu não via na hora, e eu baixava o arquivo e aí abria como extensão do Chrome, que ela faz jump cut, ela corta os espaços e eu também consigo acelerar o vídeo. Eu conseguia, né, economizar tempo com isso. Mas aí eu tinha um professor de análise econômico-financeira, muito bom esse cara, Robaina, que ele fala muito rápido. Então, pra ele já era tipo assim, não tem como acelerar esse cara, ele já fala muito rápido. Ela já fala um 2x ali. Eu vou ter que assistir 1 hora de aula, mas tinha muito conteúdo, tinha hora que eu tinha que ir pausando, peraí, deixa eu pensar no que ele acabou de falar, saca? Outros professores não, já falavam um pouco mais devagar. Então eu entendo o Nando, eu mesmo acho que eu falo um pouco mais devagar, então eu me ouviria numa velocidade mais acelerada, e acho que eu vou controlando dessa forma. Se eu vejo que a pessoa fala muito rápido, eu deixo. Se eu vejo que a pessoa fala mais devagar, eu coloco 1.25, né? Mas aí uma dica pra quem usa o iPhone, o aplicativo Overcast, ele tem um recurso que ele faz jump cut automaticamente dos espaços. Caramba. Então esses espaços em branco, né, você consegue ouvir o podcast mais rápido, ele até te mostra em quanto X tá indo, quanto de velocidade tá indo, considerando só os cuts. Aí vai ficar, sei lá, 1.10, 1.15, só de você cortar os espaços. Acho que já ajuda pra quem quer ouvir com a velocidade normal, porém cortando os espaços. Próximo comentário aqui, também no WhatsApp, foi do Antônio Coelho Sadkowski. Espero que eu tenha falado seu nome corretamente, Antônio. E disse o seguinte, sobre o último episódio. Sempre li bastante, de 2 a 3 livros por mês, mas no ano passado estava com muita dificuldade em ler e principalmente guardar as informações. Chegou ao ponto de eu estar no meio do livro e lembrar que já tinha lido esse mesmo livro no começo do ano. Preocupante. Ô, louco! Mudei meus hábitos de consumo de rede social e conteúdo, me desinscrevi de vários canais no YouTube e podcast, fiz a limpa e reduzi de 15 podcasts por dia para 4. Rapaz, não, você tem um problema. Peraí, vamos conversar. De 2 horas de rede social para 40 minutos.
Hoje, depois de 6 meses dessa mudança, consigo manter a atenção por muito mais tempo e a leitura está voltando ao que era antes. Não, bom comentário, porque é um extremo aqui, né? Não tem como ouvir 15 podcasts por dia. Só se for episódio de 10 minutos. Foi o que eu fiquei pensando, assim, quando eu vi esse comentário do Antônio, assim, porque eu ouço alguns podcasts que eles vão ter ali entre 20 minutos e meia hora, tipo, podcasts de notícias. Tipo, tem lá o Café da Manhã da Folha, tem um assunto do G1 e tal. São curtinhos. Às vezes, fazendo café da manhã, lavando louça de manhã, eu ouço os dois. Aí eu já ouvi talvez 1 hora de podcast por dia, 2 podcasts. Só que os outros que eu gosto, eles costumam ter já 1 hora. Então eu não consigo ultrapassar muito isso, assim. Ou, sei lá, o Wordcast, 1 hora e pouco. Saca? Tô ouvindo um podcast de história, que é grandalhão. Tipo, eu não consigo, cara. 15 por dia... Caramba. Tem que ser podcast curto, ele tem que estar colocando também em, sei lá, pelo menos 1,5 X pra acelerar ali os programas, pulando as leituras de e-mail, né? Pulando essa parte aqui onde a gente tá lendo o seu comentário. Como você se sente agora? Não, mas acho que pelo menos ele não tá pulando, porque ele tá mandando e-mail, né? E não está pulando o Tecnocast e nem a caixa postal. Mas não sobraria tempo, mesmo assim, pra trabalhar e ainda ler 2 a 3 livros por mês. É realmente excesso de informação. Eu acho que eu não cheguei a comentar no episódio, alguém falou também. Olha, eu esqueci as informações, mas teve uma época que eu também não parava. Então, se eu vou almoçar, jantar, eu tô assistindo alguma série. Vou continuar a série de onde eu parei. Se eu não tô fazendo isso, eu tô trabalhando. Se eu não tô trabalhando, vou na academia, eu tô ouvindo um podcast. E até de manhã, pra tomar banho, à noite e tal, eu ligava a caixinha de som e ficava ouvindo. Eu gostava de ouvir CBN Economia, na época que eu ainda tinha alguma esperança no Brasil, né? E é só notícia ruim, então já faz um tempo, né, que é só notícia ruim, cansei. Enfim, e aí na terapia, falando com a minha terapeuta, né, e aí contei pra ela, cara, não sei, eu esqueço as coisas, ansiedade, tarará. Ela falou assim, também, né, Thiago? Você nem tomar banho, você desliga? Você tá tomando banho, tá trabalhando ainda, né? Quando a pessoa te chama de Thiago é pra te dar uma bronca, né? Eu falei, cara, eu entro pra tomar banho, tem vezes que eu entro pra tomar banho, eu saio do banho, cabelo molhado, me troco e vou, sei lá, trabalhar. Dali a pouco o cabelo não seca. Aí que eu percebo, cara, será que eu lavei a cabeça? Eu esquecia de lavar a cabeça, saca? De tão distraído que eu tava. Eu tava tomando banho, mas eu tava ouvindo o programa, prestando atenção em outra coisa. Foi esse momento que falei, cara, realmente, não tem como você abaixar a ansiedade e exercitar a memória se você não dá tempo pro cérebro descansar, né? Sem se dar momentos de silêncio de alguma maneira, né, cara? Eu acho que é essa coisa de não... O Taz menciona isso no episódio, né? Essa coisa de não conseguir trabalhar com a sua própria voz mental, assim. E, cara, eu acho que pra nós, assim, nessa época de excesso de informação, de acesso contínuo a todo tipo de informação e conteúdo, cultivar essa vozinha na cabeça se torna um desafio a mais, assim. Dá tempo pro seu cérebro processar a informação e absorver. Porque não é só ler e beleza, você tem que ler, aí ela vai pro subconsciente e aí, né, tem que deixar ele paradinho um pouquinho pra ele trabalhar ali. Seguindo aqui, o último comentário é do Gabriel Muzi. Ele mandou também no WhatsApp. Aí o Gabriel diz que é de Ji-Paraná, Rondônia. E o comentário é: falando sobre o Tecnocast da geração Z não saber usar computadores, eu me encaixo nisso. Eu sou nascido em 2000 e eu até sei usar, já fiz cursos, mas a verdade é que eu acho bem chato e prefiro usar o celular para absolutamente tudo. Eu tenho pretensão de comprar um Galaxy da linha S para poder usar o modo DeX quando necessário, mas até mesmo para fins de trabalho, eu prefiro um smartphone pela praticidade de poder usar em qualquer lugar algo que caiba no seu bolso. Abraço. Cara, ontem mesmo eu tava lembrando, né, o celular apitando no bolso ali, preparando o meu almoço, e eu pensando assim, deixa aí, a hora que eu sentar no computador eu respondo. Eu não suporto responder mensagem no celular. Também não gosto. Teclar pelo celular. Não é muito ruim, cara? É horrível, cara. Eu não consigo. Assim, eu uso... Eu comecei a usar o swipe, de você arrastar os dedos e tal, porque eu percebi que eu detestava digitar em qualquer teclado de celular que eu já tenha usado. Tipo, não é o teclado em si, é o ato de ter que teclar no teclado virtual, cara, que me irrita. Então...
assim, sempre que eu tiver a opção de ser um teclado de computador, o teclado de computador vai vencer sempre. Mas eu acho que esse comentário do Gabriel, cara, ele realmente marca essa virada de uma geração que se comporta e se relaciona com tecnologia de modo essencialmente diferente do nosso, cara. E ele é de 2000, né? Então já fez 24 anos. Então eu sou aí 10 anos mais velho que ele. Então em 10 anos, toda uma outra lógica, toda uma outra maneira de pensar tecnologia mesmo, assim. E o que eu acho mais curioso e importante aqui no comentário dele é justamente essa coisa que a explicação eu acho bem chato, saca? Então isso é completamente uma coisa de experiência, é subjetivo, não tem uma explicação que ele consiga talvez dar e pensar exatamente, é só uma parada de experiência mesmo. E é aí que a gente percebe essas diferenças geracionais que a gente talvez não consiga nem pensar de onde elas vêm, onde elas começaram. Mas é só uma coisa que, tipo, não, pra mim esse é o normal. E é essa mudança do normal que aí tem esse gap que talvez millennials e Gen Z não consigam ultrapassar. A gente consegue outras coisas naturalmente, tem formas de colaboração, mas é aí que realmente a gente percebe que não, tem um gap aqui e não tem como voltar atrás. Pra mim, só a ideia de você ter que parar, sei lá, por exemplo, tô fazendo comida. Parar o que eu tô fazendo pra pegar o celular toda hora já é uma coisa que me dá ansiedade. Sim. Mas também não responder me deixa ansioso porque vai, tipo assim, cara, mais uma coisa que eu tenho que fazer, saca? Mais uma tarefa na minha lista de tarefas que já tá lotada. Pra minha cabeça é tipo isso. Mas o ato de eu ter que parar onde eu estou, sei lá, no meio da cozinha, tirar o celular do bolso e ficar ali plantado mexendo no celular pra responder mensagem, isso me deixa, sei lá, isso pra mim que é muito chato, sabe? Sim. Além da experiência de digitar pelo tecladinho do celular. Agora eu tô usando um teclado mecânico, inclusive. O barulho é muito mais... Não, desculpa, o teclado normal. No computador. Imagina, no celular, coloquei o teclado mecânico no celular. Peraí, deixa eu sentar tanto aqui. Teclado... teclado virtual, eu coloquei o teclado mecânico. Não, teclado mecânico no computador mesmo e estou redescobrindo o prazer de digitar. Muito melhor do que o celular. O celular nunca vai ter isso. Cara, tranquilo. E esse aqui é um bem basiquinho que a gente comprou aqui em casa, mas a galera que curte mesmo, a gente viu alguns vídeos no YouTube e tal, a galera realmente leva esse bagulho a sério, assim. Então, esse barulho aqui, tipo, algumas pessoas já achariam isso alto demais. Aí tem um lance que chama do THOC. Tipo assim, não, esse teclado que tem teclas que fazem toque. Assim, é um negócio super aveludado. Você vai gostar porque tem várias paradas de som, assim, saca? Tem várias nuances. Marrom, azul, né? Qual que é o seu? É isso. Putz, não sei, cara. Minha esposa vai saber isso, eu não sei de cabeça. Porque pelo que eu sei é até padronizado. O switch marrom acho que é o mais barulhento, o azul é o menos, não lembro exatamente. É o primeiro que a gente compra aqui. Assim, talvez a gente se divirta brincando com isso mais no futuro, mas, sei lá, o ato de digitar é muito mais legal ouvindo esse barulhinho. Parece que foi pensado pra você, assim. Tipo, putz, é agradável digitar com isso aqui, sabe? Era gostoso. Digitar naqueles tecladão antigo era gostoso. Isso era uma coisa que realmente... O mouse era uma porcaria, aquela bolinha que você tinha que ficar tirando pra limpar, né? Caraca. A geração Z não sabe, né? A geração Z já viram aquilo, o pessoal... Quem que era? Uma amiga minha chegou uma vez, tinha um meme no Twitter, a galera divulgando que era um ovinho de codorna naquilo. Alguma coisa assim, não lembro. E aí ela chegou pra mim e falou assim, é verdade isso aqui mesmo? Eu falei, Nossa, mas como assim? Não quebra? Não, ele era feito pra isso, era pensado pra não quebrar. Quando você comprava, vinha uma caixa com duas luzes de óculos. refil de ovinhos. Mas o mouse era horrível, mas o teclado realmente era muito gostoso. Enfim, chega de papo, bora lá pra pauta da semana? Vamos nessa. No dia 1º de abril de 2004, o Gmail era lançado. E como o Google tinha esse costume de fazer pegadinhas no dia da mentira, todo mundo ficou com a dúvida se o anúncio não seria, na verdade, uma brincadeira. Até porque os recursos anunciados para o Gmail eram bons demais para ser verdade para aquela época. Para começar, o Gmail tinha incríveis 1 GB de armazenamento, uma coisa que hoje em dia é muito pouco, mas na época, 2004, era um número
absurdo, ainda mais se você leva em consideração as outras opções que existiam. O Yahoo, por exemplo, oferecia 4 megabytes de armazenamento no e-mail e o Hotmail oferecia 2 megabytes, o e-mail da Microsoft. Se a gente fizer as contas, do Yahoo para o Gmail são 250 vezes a diferença, né? O Gmail era 250 vezes maior do que o Yahoo naquela época. Ele também prometia ser bem mais rápido, ele tinha uma organização de e-mails no formato de threads, aquelas conversas encadeadas que hoje são o padrão nos serviços de e-mail, e tinha o aspecto da busca, que era o principal serviço do Google. Então, o Google também prometia que o e-mail, a sua caixa de entrada, ia ter essa busca otimizada para você encontrar suas mensagens. E o mais impressionante de tudo isso é que todo esse pacote era oferecido gratuitamente, né, Josué? Hoje em dia parece pouco, mas na época realmente foi impressionante o lançamento do Gmail. Hoje parece qualquer coisa, né? Mas na época era tudo, né? Era uma quebra completa em relação ao que veio antes. E o lance do 1 GB, que na época impressionou todo mundo, eu fico imaginando o que a gente diria se a gente pudesse voltar no tempo e falar, não, cara, hoje o normal é ter 15 GB, padrão na caixa de entrada, sacou? Eu acho que as pessoas iam ficar completamente loucas e achar que você é mentiroso. Era o tamanho dos HDs na época, basicamente, né? Caraca, é verdade. Imagina que você vai ter um HD no seu e-mail. Pois é. Mas um ponto importante aqui é que não foi tudo liberado logo do começo, né? Quando o Gmail foi lançado ali em 2004, foi para uma lista seleta de usuários beta. No release que o Google lançou ali, eles falaram que iam ser aficionados por e-mail, seja lá o que isso signifique. Teve um esquema de convite durante muito tempo, durante alguns anos, na verdade. O Gmail se tornaria público apenas em 2007. Então, antes disso, você precisava conhecer alguém que te desse um convite. E esse esquema dos convites era curioso, porque tinha gente que até vendia os convites, né, Alecrim? Era muito comum, principalmente nos Estados Unidos, você encontrar convites à venda no eBay. Eu não cheguei a ver nenhuma dessas ofertas, entre aspas, mas o noticiário diz aí que tinha convite que custava coisa de $150, né? Que já é um valor alto hoje, imagina naquela época. Mas eu lembro que aqui no Brasil também você achava a gente vendendo. Tanto é que quando eu consegui meu convite para o Gmail, eu achei até que foi uma jogada de sorte misturada com generosidade, porque eu consegui um convite de maneira legítima. Eu tinha um grupo de jornalistas, uma comunidade de jornalistas lá no Orkut, que era até que bastante ativa, e aí teve um cara lá que apareceu e falou, olha, eu tô com 5 convites aqui. As 5 primeiras pessoas que se manifestarem e informarem um e-mail para enviar um convite, eu vou fazer isso. E, por sorte, eu acabei vendo a mensagem dele logo após ele postar e consegui ser uma dessas 5 pessoas, né? E então, o Gmail foi lançado em 1º de abril de 2004 e no dia 28 de junho do mesmo ano, eu consegui o meu convite graças a esse cara. Ele poderia ter vendido porque tinha ali um comércio ali no Orkut. Eu acho que não era um valor tão alto quanto nos Estados Unidos, mas tinha ali uns espertinhos que estavam vendendo. Eu lembro até que depois de um tempo... Nessa época não tinha Pix, era por transferência mesmo, tipo... cara, você tinha que fazer DOC, TED, manda um cheque alguma pelo coisa correio. assim. Meu Deus. Então... ou um boleto, né? Porque naquela época já tinha um movimento forte de comércio eletrônico que já tinha boleto. Então, sei lá, alguém dava sempre um jeito. Mas eu lembro que o Google chegou a mudar alguma regra lá, não lembro exatamente se foi os termos de uso ou a emissão de convites, eu não lembro exatamente o que, mas ele fez alguma coisa para inibir a venda de convites, né? Isso logo nos primeiros meses, se não me engano, nos 3 primeiros meses após o lançamento do Gmail. E era interessante porque quando você começava a usar o Gmail, não era algo tão intuitivo, que você já sabia o que fazer, porque ele era tão diferente que você meio que você parava na frente dele, assim, da tela do Gmail aberta, e você ficava meio que tentando adivinhar o que eu faço agora, né? Porque, para começar, ele tem uma interface limpa, ele tinha uma interface limpa desde aquela época, até hoje é assim, mas naquela época era mais limpa ainda, que contrastava com a interface dos clientes de e-mail que a gente tinha, como o Outlook Express, o Netscape Mail, o Thunderbird da Mozilla, enfim, eles tinham sempre aquela interface que era algo que
que lembrava a organização de janelas do Windows. Sim. E se você fosse pro webmail, né, que era a forma como a gente se referia aos serviços de e-mail que você acessava pela internet, você tinha uma interface que era muito mais limpa e parecia que estava faltando alguma coisa. Então você falava, nossa, mas é só isso? Eu clico aqui para criar um e-mail. No meu caso, pelo menos, o que mais causava estranheza era que não tinha uma organização por pastas. Então você ficava olhando assim, mas peraí, como é que eu vou guardar os e-mails, né? Até você entender que a ideia ali era usar etiquetas, porque etiquetas... Tags, né? As tags, porque a vantagem da etiqueta é que você pode colocar no mesmo e-mail, você pode ter mais de uma etiqueta. Sim. E nas pastas não, se você jogar um e-mail numa pasta, aquele e-mail vai ficar naquela pasta, ele não fica em 2 pastas ou 3 pastas. E etiquetas é diferente, você vai lá e coloca quantas etiquetas você achar necessário. Era melhor de organizar por assunto e não por uma localização em si, né? E Exatamente. isso pode parecer esquisito pra quem tá ouvindo e é mais novo, ou simplesmente não lembra, mas o lance de criar pastas era meio que essencial em outros webmails anteriores ao Gmail, né? Porque era a maneira que a gente tinha de conseguir criar alguma forma de organização ali. O Gmail veio com essa proposta diferente que te permitia dizer sobre o que era aquele e-mail, sobre o que era cada e-mail, e isso meio que muda um pouco as coisas, né? Se torna um pouco mais fácil você estabelecer uma organização sua na sua caixa de entrada. Exato, até porque, por exemplo, se você tinha essa organização padrão baseada em pastas, você criava, por exemplo, uma pasta de trabalho, outra pasta da faculdade, outra pasta dos seus amigos, de um grupo de amigos, porque naquela época a gente usava e-mail para entrar em contato com as pessoas, né? Era um comunicador. Era e-mail pra conversar com a galera, inclusive. Exato. Você ficava em grupo, batendo papo ali. Você ia combinar um churrasco, você mandava e-mail pra galera. E aí Que coisa bizarra, né? Combinar churrasco por e-mail. Pois é, cara. Mas era o que tinha, né? Então a gente fazia isso. E outra coisa, a organização de pastas era essencial também, porque o volume de mensagens era grande. Porque, imagina, você mandou lá eu mandei um e-mail pro grupo todo lá, falando, vamos fazer um churrasco no final de semana. Aí esse grupo tem, 10 pessoas. Cada uma responde. Então são 10 e-mails que você vai receber. Só que esses e-mails, eles não vinham nas threads, né? Naquela pilha de mensagens que hoje a gente está habituado. Cada mensagem vinha separada, como se fosse, de fato, uma nova sequência de e-mails. Uma nova conversa. Então você tinha que ter uma pasta só para aquela conversa, só para aquele churrasco do final de semana. Se você não tivesse isso, cara, você ficava totalmente perdido naquele monte de mensagens que você recebia. Era uma pasta para cada churrasco e tinha que deletar as pastas depois para fazer espaço para os novos e-mails dos novos churrascos que você marcaria. É um conceito que eu acho que a geração atual não faz ideia de como era sofrível. Se você quisesse receber... Que bom, com certeza. Porque se você quisesse receber e-mails sem risco das mensagens retornarem, você tinha que baixar, você tinha que fazer download das suas mensagens pro seu computador para liberar espaço para sua caixa postal. Aí sim você conseguia receber novas mensagens. Aí se você baseia download e de repente, naquela época a gente usava HD e HD era menos confiável do que hoje. Era muito comum o HD dar pau. Aí se você perdesse as suas mensagens porque o HD deu pau ou você sem querer formatou o Windows, fez alguma besteira que era muito comum na época, você perdia as mensagens. Aí esse é um bom ponto, né? Porque por que os e-mails tinham um armazenamento tão pequeno? Porque ninguém ficava acessando o e-mail, até acessava, mas o objetivo era você baixar o e-mail para o seu computador. Então, o serviço de e-mail era só temporário. O e-mail, 4 mega, você recebia os e-mails. Então, todo dia o pessoal conectava, quem tinha acesso, né? E abria ali um Outlook Express, um Thunderbird para os nerds, baixava as mensagens usando um protocolo POP, e aí ele removia todos os e-mails, limpava lá o servidor para você conseguir receber novos e-mails. Então era muito comum o pessoal mandar e-mail e falar assim, não consegui te contactar, não consegui te mandar mensagem porque a sua caixa de entrada estava lotada. Então, na época era muito comum isso, você receber de volta e-mail inbox full, né? Você não conseguia mandar mensagem para a pessoa até que ela baixasse os e-mails. O Alecrim falando ali das contas do Gmail sendo comercializadas no eBay, se for ver, faz um certo sentido esse mercado paralelo ser formado num momento em que era tão diferente, né, as ofertas disponíveis. Por exemplo, o Yahoo, ele oferecia 4 mega, né, como eu falei. Depois que o Gmail foi lançado, o Gmail foi em abril. Aí em junho, alguns meses depois do lançamento do Gmail, ele subiu o plano free dele para 100 mega. O Hotmail também, ele oferecia 2 mega e aí em julho aumentou
aumentou para 250 MB. E eu falei plano free porque sim, já existia o plano pago. O Yahoo tinha o Yahoo Mail Plus, custava $29,99 por ano, dólares. Depois eles reduziram para $19,99 e ofereciam 2 GB de armazenamento. Então era o dobro do Gmail, só que era no plano pago. Sim. Então a pessoa que precisava ter espaço, ela tinha 2 opções. 3 opções, na verdade. Esperava um convite do Gmail que pode demorar anos para chegar, paga por um serviço Plus ou compra uma assinatura no mercado paralelo, vamos falar assim, né? Para conseguir uma assinatura não, um acesso ali, um convite para conseguir criar uma conta do Gmail. E faz sentido existir esse mercado cinza do ponto de vista de oportunidade na época, porque os convites que o Gmail gerava nos primeiros meses eram escassos, geralmente eram 5 por usuários, acho que o máximo eram 10, e ele ia fazendo isso porque óbvio que tem esse fator do marketing, né? O que é escasso ali gera mais interesse e tudo mais. Sim. Tanto é que o próprio Orkut, que foi onde eu consegui o convite pro Gmail, ele também no início ali funcionava com convites e tudo mais. Mas acho que é porque eles não iam dar conta também de oferecer 1 GB para todo mundo. Exato. O Gmail, é bom a gente enfatizar, ele não surgiu assim como um grande lançamento. Ele foi uma daquelas ideias que o Google tinha, que era muito comum na época, que eles incentivavam os funcionários assim, a você dedicar 80% do seu tempo à sua atividade principal dentro da empresa e 20% para ideias novas. Então ele surgiu meio que como um projeto paralelo dentro do Google. E aí eles começaram ali os testes, obviamente, internamente com os funcionários, e aí no dia 1º de abril, quando eles lançaram para um público um pouquinho maior, ele começou a funcionar junto com um cluster de máquinas Pentium 3 que estavam ali meio que fora de uso no Google. Se não me engano, eram 300 máquinas, algo perto disso. Que louco, cara. Então você tinha recursos, parece muita coisa, e naquela época parecia ainda mais, só que você tinha recursos limitados de processamento e principalmente de armazenamento. Imagina, era 1 GB para cada usuário. Você acha que o seu HD não era confiável na época, Alecrim? A gente nem sabia que os HDs do Google também não eram Pentium 3 ali. Onde é que a gente vai rodar isso aqui? Cara, tem aquelas máquinas que estão encostadas ali, bando de Pentium 3, taca lá, depois a gente vê. É claro que assim, não é que o Google reservava 1 GB de espaço no HD para cada usuário. Os espaços iam sendo usados conforme os usuários iam armazenando mensagens. Então, não é que o total já ficava ocupado 1 GB por pessoa, por conta. Mas ainda assim, era uma estrutura que estava em crescimento rápido, porque as pessoas começaram a testar para ver se realmente tinha toda aquela capacidade e tudo mais. E você tinha ainda que otimizar o desempenho, porque o Google, o Gmail, nasceu com 3 premissas. Uma que era essa alta capacidade de armazenamento, outra que era a busca das mensagens, porque, cara, antigamente também era horrível procurar mensagens. Você tinha até alguns serviços que tinham um campo de busca ali, só que ele não funcionava bem. Era muito comum você procurar um e-mail que você tinha recebido vasculhando as pastas porque a busca não funcionava bem. E o Google não. O Google já foi com essa ideia de que, olha, o Gmail vai ter o mesmo mecanismo de busca, a mesma eficiência que a gente tem no buscador, a gente vai ter no sistema de e-mail. E, de fato, é assim até hoje. E ainda vem com a questão do desempenho, porque é o seguinte, que nem eu comentei agora há pouco, a gente tinha os serviços de e-mail web, que a gente chamava de webmail, só que, assim, eles eram limitados. Então, por exemplo, se você quisesse saber se você tinha recebido um e-mail novo, você tinha que clicar num botão de atualizar na página do e-mail ou apertar o F5 no seu navegador para atualizar a página. Aí o Google fez a implementação do Gmail com base no Ajax, né, que é uma tecnologia ali que mistura JavaScript com XML e funciona com um princípio até que bastante óbvio hoje, mas não muito naquela época, que era o seguinte: em vez de você ter uma página ali que atualiza todo o conteúdo para receber uma informação nova, você atualiza apenas blocos de informações. Então, somente aquela informação que mudou é que precisa mudar na página. Então, o Ajax permitiu que o Gmail tivesse essa inovação para a época, né? Então, é por isso que você tinha Web 2.0, né? Que falava-se muito. Na época, porque depois virou moda, né? Ajax em tudo aparecia. Todo lugar. Mas eu lembro que eu ficava pensando, caraca, Web 2.0 vai ser a nova internet. E eu ficava tentando conceber na minha cabeça o que é uma nova internet, né? Peraí, isso aqui a gente acessa uma página no computador. Então o que vai acontecer? Outro dispositivo, né? E não, era só a tecnologia nova que permitiria
aplicações mais avançadas no seu navegador. E aí eu tava falando, né, a questão do POP, de você baixar o e-mail, começa por aí. Era muito mais prático, então, você ter um aplicativo no seu computador para fazer o gerenciamento, mover e-mails entre pastas, né, do que aquela página na internet que tudo que você clica ele vai atualizar a página inteira. Também não tinha o armazenamento na internet. Mas um outro detalhe é que nem todos os serviços disponibilizavam o POP gratuitamente para você utilizar. O Yahoo, por exemplo, oferecia o POP e outros serviços tipo o encaminhamento de e-mails como parte do plano pago deles. Caraca. Cara, que bizarro. Pra você conectar pra baixar a mensagem, você precisava ser um assinante do Yahoo Mail Plus. Sobre essa coisa do Ajax, né? Por que isso foi tão incrível na época? Pega os webmails anteriores, eles eram lentos porque cada e-mail ali abria como uma página HTML sozinha, né? Então, por isso que tinha essa coisa da atualização demorar mais, ter que apertar o F5 e etc. Por isso que o Gmail trouxe com essa mistura do JavaScript com XML realmente foi um divisor de águas para a época. Mas o que eu tava pensando agora, que eu acabei não perguntando, é qual foi o primeiro e-mail de vocês? Eu ia perguntar isso agora, porque eu acabei de lembrar. Meu primeiro e-mail foi um Zipmail. Nossa! Zipmail.net, se eu não me engano. Acho que era durepox@zipmail.net. Por quê? Porque na época eu usava uns colarzinhos de pedra, tipo cordãozinho e uma pedrinha, saca? E aí eu fazia eles com durepox. Eu colava a pedrinha num durepox assim, porque eu comprei num camelô uma vez assim, e eu mostrei minha mãe, ela achou legal. Ela falou, isso aqui é durepox. O cara colava o durepox na pedra, colava uma argolinha e desenhava com o palitinho e pintava. Aí eu comecei a fazer essas pira aí, e primeiro contato que eu tive com a internet, né, na escola, o meu amiguinho olhou pra mim e falou assim, Mobilon, você não tem e-mail? Era uma escola de ricos, era uma escola paga, e eu tinha uma bolsa de estudos, minha mãe era professora, né? Aí todo mundo tinha computador, tinha internet, tinha tudo. Eu nem sabia o que era internet na época, 99. E aí ele olhou pra mim e falou assim, você não acredita, Mobilon, você não tem e-mail ainda? Como assim? Todo mundo tem e-mail e tal. Vou criar um pra você. Aí ele falou assim, que endereço você quer que coloca? E eu, endereço? Como assim? Rua tal, né? Que endereço, né? Aí eu falei, não, começou a dar risada, tá? Ele pegou e falou assim, vou colocar Durepox. Eles ficavam me zoando, obviamente, na 7ª série, quem que fazia o colarzinho de pedra, né? Enfim, aí ficou durepox@zipmail.net. Olha, no meu caso, o primeiro e-mail foi do Bol, que surgiu junto com aquela coisa que a gente tinha de procurar provedor gratuito de acesso à internet, né? Porque é até engraçado, né? Hoje, se você vai contratar um plano de internet, você vai procurar uma operadora, né? Vivo, TIM, Claro, etc. Mas naquela época você não tinha isso, você procurava um provedor, como UOL, Terra, AOL, né? Quando existia, enfim. Sim. Só que esses serviços custavam tinham um valor importante. E para muita gente era mais viável você pegar aquela proposta dos provedores gratuitos. Então eu comecei com o Bol e depois eu fui para um provedor que era ligado ao grupo Clarim da Argentina, chamado Cidade Internet. E aí eu lembro que eu gostei desse e-mail porque ele tinha uma caixa, eu não lembro exatamente o tamanho, mas eu lembro que ele tinha uma caixa postal um pouquinho maior que a do Bol. Preciso entender o seguinte, naquela época, por volta ali dos anos 2000, a gente tinha uma escassez de serviços web. Não era assim, essa coisa que a gente tem hoje que você consegue escolher o que quer e se você não ficar satisfeito, você já pega outro serviço e tal. Era bem raro você encontrar alguma coisa realmente boa e que era gratuita. Eu lembro inclusive que alguns amigos meus que eram mais nerds e tudo mais, eles buscavam alternativas de fora. Tem um provedor que existe até hoje chamado gmx.net, que era alemão, que acho que na época ele oferecia coisa de 30 megas, se eu não estou enganado, que era bastante por volta dos anos 2000. Mas aqui no Brasil a gente precisava de algo, até se possível, que tivesse uma interface em português. Então você pegava esses provedores brasileiros. Aí tinha o Bol que eu falei, o Cidade Internet. E depois teve uma época que surgiu que era moda ter páginas gratuitas. E eu lembro de um servidor chamado HPG, que era brasileiro. E o HPG... Homepage lembra? Grátis, né? A abreviação. Exatamente. Homepage. E o HPG tinha um
Não lembro se surgiu simultaneamente ao serviço de hospedagem de páginas, mas ele tinha um serviço de e-mail chamado IEG, ieg.com.br. Aí eu lembro que eu peguei esse serviço de e-mail porque, novamente, ele tinha uma caixa postal um pouquinho maior que as opções que tinha na época. Eu acho que eram 5 megabytes o espaço, então você conseguia ter um pouquinho mais de conveniência para receber as mensagens. Era um serviço mais simples, mas, por outro lado, ele tinha vantagem de ter aquela pegada moderna, porque o HPG chegou com aquela coisa que a gente tinha na virada do milênio, das empresas .com serem o negócio do futuro, né? Então ele veio nessa esteira. Então a gente pensava assim, bom, acho que se ele é bom agora, no final das contas ele vai evoluir e vai se tornar algo maior. Mas não evoluiu. Acho que em 2003, se eu não me engano, o HPG foi vendido e o EG foi incorporado pelo IG, que também era bastante popular na época. O HPG foi do IG também, não foi? Ele foi comprado pelo IG? Isso, e aí com isso eles incorporaram o IEG. Aí quem tinha um e-mail IEG acabou tendo o IG, e aí nessa época eu saí, né? Aí felizmente em 2004 surgiu o Gmail, né? Aí tudo mudou, a vida mudou. Então vocês começaram com e-mails um pouco mais antigos, eu já comecei no Yahoo. Eu não lembro exatamente qual foi o ano que eu criei o meu primeiro e-mail da Yahoo, mas era aquela coisa que tipo todo mundo tinha e-mail, mas eu associava e-mail a coisa de rico, porque a gente não tinha internet e tal. Aí eventualmente, eu não lembro nem o contexto, mas enfim, alguém devia ter um computador com internet, eu tava na casa da pessoa, vamos fazer um e-mail, o que é isso? Qual é o endereço? O endereço da minha casa, CEP e tal. Aí eu fiz o e-mail do Yahoo e cara, eu fiquei com ele durante muitos anos, cara. Acho que até depois do Gmail já ter aberto, assim, pra todo mundo, eu continuei usando aquele e-mail do Yahoo durante muito tempo, assim. Nossa, era horroroso, assim. Era péssimo, não tinha espaço pra nada e até, curiosidade, o Yahoo Mail, na verdade, ele absorveu um outro serviço de e-mail anterior, que era o Rocket Mail, que foi um desses primeiros webmails gratuitos, né, junto ali com o Hotmail, e aí depois a Yahoo comprou o Rocket Mail de 96, a Yahoo comprou em 97, e aí se tornou Yahoo Mail, que todos conhecemos, né. Ainda tem o Yahoo Mail, se você entrar lá no email.yahoo.com, ainda tem login e senha, então você pode colocar. O meu eu já tentei há uns anos atrás, só que eu acho que já foi apagado, porque fazia muitos anos que eu não entrava. Assim. Eu só reparei uma coisa, vocês não revelaram qual era o nick de vocês. Mano, putz, o meu nick, o meu apelido na escola, vamos lá, o meu apelido nessa época era, não tô zoando, o meu apelido era Esquisito. Esquisito. Esse era meu apelido. Mas você conseguiu pegar esquisito? Não, é que tá, não consegui pegar porque alguém já tinha pego, então eu estilizei a palavra esquisito e eu coloquei esquisite com SKYZITTY. Nossa, que difícil. Era uma idiotice do caramba, mas quando eu tinha só 13, 14 anos, eu achava o máximo. Jovens, adolescente. Então esse foi meu e-mail durante muito tempo, cara. esquisite@yahoo.com.br. Quem quiser mandar alguma coisa, pode mandar. No meu caso, o meu sobrenome já é um nick, né, desses divertidos, então não tinha muita dificuldade, né? Mas eu lembro que esse e-mail que eu falei que eu usei no EG, em vez de usar Alecrim, eu usava Western. É quase Western, só que sem um N no final. E era porque eu lembro que a gente ia participar de um jogo de RPG, era aquela coisa bem nerd, e aí eu fazia parte de um time ali que era do lado Western, e aí eu tinha que criar o nome, não tinha criatividade nenhuma, aí eu peguei Western e acabou ficando, né? Aí... Olha, agora é daí agora que vem o InfoWestern. A origem. Exatamente. Caraca, cara. O InfoWestern, quem não sabe, é o site do Alecrim. Do Alecrim. Quando eu criei esse e-mail, western@ieg.com.br, o IEG, na hora que eu criei essa conta porque eu queria o e-mail, só que aí você automaticamente ganhava um site. Então eu ganhei o site western.hpg.com.br. E na época eu fazia era o primeiro ano da faculdade, eu comecei a fazer faculdade em 2001, de Ciência da Computação, e aí eu falei, bom, já que tem esse site gratuito aqui, eu vou começar a colocar conteúdo aqui. Para indicar que era um site de informática, eu coloquei info na frente, aí ficou InfoWestern, embora o endereço continuasse western.hpg, e aí depois o HPG foi vendido pro IG, aí fechou, e aí eu criei o endereço.com, e aí o meu site começou a crescer, e aí nessa época, ali por volta de 2005, por aí, 2006 na verdade, eu conheci o Mobilon e depois acabei entrando no Tecnoblog. Estamos aí até hoje. Uma história bastante emocionante. 2006, 2007, pessoalmente foi 7, mas pela 7, internet acho que já desde 2006. Era um evento que a gente foi, que foi em 2007. E aí, pela internet a gente se conheceu, acho que foi por volta de 2006 mesmo, por aí. Por aí. Quase 20 anos. Cara, mas é bizarro, né?
enfim, como era tudo diferente naquela época. E até nessa época mesmo que a gente se conheceu, por exemplo, o Gmail, eu acho que ele já estava com aquele esquema de contador. Então, eles lançaram esse marketing de que você não vai precisar nunca mais apagar e-mails. A capa do Gmail era só o formulário de login e o armazenamento. Ele ia subindo aos poucos. Claro que eles colocaram, sei lá, 1 GB, vírgula, 0,00000 e aí ia subindo isso, 1, 2, 3, né? Mas dava aquela sensação realmente de que, cara, nunca mais vou precisar me preocupar com o armazenamento do meu Gmail. Nessa mesma época também, na verdade eu tô falando de 2004, 2005, mas o 2006 também, assim, surgiu um aplicativo para o Windows que se chamava Gmail Drive. E não é o Google Drive, é Gmail Drive mesmo. Ele criava um diretório no seu Windows Explorer, como se fosse um pendrive plugado ali, mas na verdade você logava com a sua conta do Gmail. E quando você arrastava um arquivo para essa pasta, esse serviço utilizava o POP, o IMAP, ele não sei exatamente qual tecnologia, para subir esses arquivos no seu Gmail como se fossem anexos. Então, se você abrisse essa conta do Gmail pelo navegador, você via lá os e-mails criados pelo Gmail Drive com os arquivos anexados. Ou seja, criaram uma forma de você ter um drive virtual, né? Antes de existir esses drives virtuais pagos de verdade. Um disco virtual, como a gente chamava na época. Eu lembro que eu cheguei a usar isso em produção. Olha o erro de iniciante, né? Eu trabalhava na loja de fotos com meu pai e a interface entre a loja de fotos e o laboratório era terrível. Tinha um motoboy que passava 2 vezes por dia. Se você não mandasse o pendrive ou o CD... era um DVD RW. Você tinha que gravar as fotos num DVD regravável. Se você não tivesse com o DVD pronto no minuto exato que o motoboy passou, a foto só ia ficar pronta um expediente à frente, assim. Então, o cliente às vezes reclamava, porque ele queria a foto e tal. E aí, eu falei, pai, vamos fazer isso aqui, ó. É tudo por arquivo. Então, eu vou criar o Gmail Drive. A gente fala pro pessoal do laboratório, que era garotado, assim, também da minha idade, que eu conhecia. Vou falar pra eles instalarem lá também. A gente só vai subindo as fotos no Gmail Drive, eles abrem lá, pegam as fotos e fazem, né? Se tiver alguma coisa atrasada, a gente liga pra eles, ó, acabei de subir na pasta tal. Mas aí, em produção, a gente descobriu que não era perfeito. Às vezes você subia as fotos e ele não conseguia gravar todas as fotos lá no Gmail, não conseguia armazenar, sei lá, dava algum erro, afinal era uma gambiarra, né? E, enfim, aí percebi que começou a dar pau lá. As fotos chegavam, tava faltando 5 fotos, sei lá. Aí meu pai ficava puto com os caras, eu ia ver, foi culpa minha. Não subiu as fotos aqui. Culpa do Gmail Drive. Culpa do Gmail Drive. Mas essa coisa do nunca mais ter que se preocupar com o armazenamento no e-mail, porque agora você tinha incríveis 1 GB de espaço para você ter ali o que você quisesse, realmente foi um dos principais chamarizes do Gmail na época. Acho que isso mudou bastante a maneira como a gente se relacionava com o e-mail. Porque se antes a gente precisava de todo um processo ali, né, de baixar os e-mails, apagar, se livrar do spam manualmente, enfim, era necessário você realmente ser organizado para que tivesse espaço no seu e-mail para que você pudesse continuar usando ele. E de repente você não precisava mais ter essa preocupação. Inclusive, eu acho que nas primeiras versões do Gmail sequer tinha o botão de delete, era só arquivar. Justamente para você não precisar se preocupar com a ideia de tipo, não, cara, não precisa apagar o e-mail. Fica calmo, fica tranquilo que tem espaço suficiente aqui. Eu lembro que eu fiquei puto com isso. Eu não sei se não tinha o botão, acho que tinha, mas tipo, eles trocaram. O lugar onde era o botão de excluir, eles colocaram o botão de arquivar. De arquivar. Então você até conseguia clicar ali em algum lugar pra apagar, mas dava mais trabalho. E eu lembro que eu fiquei irritado com isso. Falei, cara, tá bom, mas eu quero apagar essa mensagem. Eu quero continuar apagando. Essa aqui eu não tenho por que guardar, eu quero apagar, né? Se eu não me engano, era um movimento do Google, porque assim, o Gmail chegou com toda essa revolução, mas a que preço? E o preço eram os nossos dados. Eu lembro que em 2004 já havia uma polêmica, porque quando você abria um e-mail do Gmail, apareciam links patrocinados do lado. Do lado. E esses esses links patrocinados, eles eram condizentes com o conteúdo do seu e-mail, pelo menos na maioria das vezes. Então, o pessoal começou a ter aquela polêmica, a questionar se
se o Google estava lendo as mensagens dos usuários, que era uma violação, então, da privacidade, né? Até que o Google deixou claro, quer dizer, pelo menos afirmava, né? Eles falavam, olha, a gente não lê. O nosso mecanismo analisa ali o texto, mas, assim, ele não colhe informações íntimas, a gente não tá te rastreando, mas, enfim... A gente não lê, mas a gente lê. Essa foi a resposta, exatamente. basicamente. A gente não lê, é o algoritmo que lê. Pronto, é isso. Exatamente. Sempre era uma coisa questionável. Então, pro Google, não era interessante que a gente excluísse as mensagens. O Zuckerberg lê suas mensagens no Facebook? O Zuckerberg não, mas o Facebook lê. Né? Então, aí o Google... Acho que ele lê rapidinho, assim, faz aquela leitura diagonal, só vê uma palavra ou outra, tranquilo. Pois é coisa simples. E a gente precisa gerar receita com o serviço e tal. Tanto é que depois acabou sumindo, né? Depois o Gmail parou de exibir esses links. Demorou um tempo, mas ele parou de exibir esses links patrocinados. Mas ainda assim, se você olhar lá os termos de uso do serviço, tá lá, né? Que o Google tem acesso aos dados e tudo mais, então... Exato. O que não significa que eles não estejam ainda utilizando esses dados para entender mais sobre o usuário, aprender mais sobre cada um. Exatamente. Mas o Google tinha esse princípio. Ele falava, olha, a gente tá oferecendo 1 GB de espaço, para que você vai pagar a mensagem, né? E aí, no final das contas, eles precisavam das mensagens para... Cara, a gente fala de inteligência artificial hoje, mas naquela época já havia projetos que se baseavam nesse princípio, porque a inteligência artificial, ela tá em alta hoje porque a tecnologia começou a ser desenvolvida décadas atrás, né? Então, você já precisava de uma base de dados para treinamento de aprendizagem de máquina, e, enfim... E é obviamente que os dados que o Google colhia dos usuários, incluindo os dados do Gmail, poderiam servir para esse propósito. Então, o Google realmente não tinha intenção de que a gente apagasse as mensagens, justamente porque era interessante para eles manter. Hoje o contexto é diferente, né? Você tem gente aí que consegue lotar os 15 GB de espaço, aí tem duas opções, ou apaga o conteúdo que está armazenado ou contrata um espaço maior, né? Mas havia um tempo em que a prioridade eram os dados, então tinha que ser mantido. É por isso que, assim, 15 GB é um tamanho impressionante, mas eu acho que 1 GB era mais impressionante na época do que 15 GB é impressionante hoje. Sim. Né? O crescimento é exponencial sempre na tecnologia. Então, se for ver, tá bem defasado para os padrões atuais. Hoje em dia, a gente pode mandar menos e-mails, porque a gente se comunica mais pelos comunicadores instantâneos, WhatsApp, Telegram, mas o Gmail para trabalho mesmo, você sobe anexos maiores, né? E esses anexos vão ficando lá. Porque no final das contas, o Gmail vai virando uma espécie de arquivo virtual ali da sua vida. Você precisa consultar se a empresa X te mandou uma nota fiscal para você fazer a troca de um produto, a nota fiscal tá naquele e-mail. Ou para fazer, sei lá, acionar assistência técnica de um computador que você comprou. Você vai procurar no e-mail onde tá a nota fiscal, né? Então, é meio que tá lá, tá guardado, você não precisa criar um sistema de pastas no seu computador para organizar essas coisas burocráticas. E se um dia você precisar, a busca do Gmail é boa o suficiente para você conseguir consultar essas informações. E é justamente a junção do espaço com a busca que muda os nossos hábitos e, de fato, cria essa noção de um grande arquivo pessoal, né? E, tipo, não só você não precisa apagar porque tem muito espaço, como é bom que você deixe lá porque você pode precisar daquilo. Sim. Então, tipo, isso reconfigura bastante a nossa relação com o e-mail e acho que, não sei se vocês concordam, mas eu acho que a gente acaba se tornando um pouco mais desorganizado com os nossos e-mails, justamente porque a gente sabe que vai ser muito, muito fácil recuperar um que a gente precise, basta pesquisar, e a gente sabe que tem muito espaço. Então, tipo, eu não consigo pensar na última vez que eu organizei minha caixa de entrada, que eu limpei os e-mails, que, tipo, a minha esposa faz isso, ela é super regradinha e tal, tipo, a caixa de entrada dela é um primor. Ela olha pra mim e acha um absurdo, assim, mas cara, pra mim é meio que... Por que eu faria isso, assim, sabe? Tipo, a aposta do Google deu certinho comigo. A caixa de entrada tá organizada. O resto que não. O resto que não. Eu também. Você não organiza? Não. Cara, do trabalho sim, o pessoal não. O bullying com o José agora. Não, eu não organizo. O pessoal, zero, cara. Assim, eu sei de modo geral o que eu costumo ler de newsletter e tal, que basicamente chega no meu e-mail que eu vou ler e etc. Mas as demais coisas meio que vão ficando lá, sacou? E aí eu consigo pela busca. Eu sou meio Gen Z nesse caso. Não, mas eu acho que é isso que eu ia falar também. O primeiro ponto, né? Sobre usar mais espaço. Hoje em dia, 15 GB não é só para o Gmail, ele é para tudo. Então, Google Drive, Google Fotos, tudo
vai comer espaço desses 15 GB. Então, com certeza, 15 GB não é absolutamente nada para armazenar, fazer backup de fotos, por exemplo. Agora, a questão de organizar a caixa de entrada, para mim, eu tenho o inbox zero, porque eu tenho o método GTD aplicado, então Sim. eu abro o e-mail algumas vezes por dia, o que for importante, que precisa de resposta, alguma coisa, eu já mando pro Things, que é o meu aplicativo de gerenciar tarefas. E aí lá que eu vou priorizar. Tipo, isso aqui é urgente, isso aqui é importante, isso aqui é normal, né? Então lá que eu vou organizar, porque não dá para responder e fazer tudo. Então você precisa de uma sequência para ver o que você vai deixar de lado se não der tempo. Então a caixa de entrada tá sempre zerada. Spam, lista de e-mail que eu recebo, coisa assim, me colocaram numa lista de press release, por exemplo, de alguma coisa que não tem nada a ver comigo, que eu nem me cadastrei. Eu já vou marcando spam, já vou limpando, né? Então minha caixa de entrada tá, de fato, sempre zerada. Mas esses e-mails que eu mando pro Things pra fazer alguma coisa depois, eu arquivo eles na hora que eu salvo no Things. Então ele vai com o link. Na hora que eu quiser, eu abro direto pelo link no aplicativo Spark, que é o que eu uso. Mas no e-mail mesmo, no Gmail, se eu abrir, a caixa de entrada tá zerada, tá tudo arquivado. Sim. O que é importante tá arquivado, né? No meu caso, eu sigo um princípio até que simples. Se o e-mail tá na caixa de entrada, ele é uma pendência. Então, enquanto aquela pendência não for resolvida, aquele e-mail fica lá. Então, por exemplo, fiz uma compra online. Aí chegou lá o e-mail de confirmação. Eu só vou arquivar aquela mensagem depois que eu receber o produto, porque eu sei que aquele assunto está encerrado. Ou então, sei lá, eu fiz uma compra de uma passagem aérea, ou uma passagem de ônibus, e aí tá lá. Eu recebi um e-mail de confirmação, às vezes até com a passagem anexada, e eu só vou arquivar aquela mensagem depois que eu tiver viajado. E aí eu sei que aquele assunto está encerrado. Então, eu tenho esse princípio. Se tá na caixa de entrada, é porque é alguma coisa pendente. Se é algo que eu consigo resolver na hora, por exemplo, eu recebi um e-mail comunicando... sei lá, que vai ter uma mudança de administrador do condomínio. É só um aviso. Então, eu recebi aquele aviso, já estou ciente do assunto, então vou lá e arquivo. E aí, no caso, eu tenho algumas etiquetas, né? Então, por exemplo, quando um e-mail é muito importante, eu coloco uma etiqueta permanente, a palavra permanente. Se é algo que eu posso eventualmente apagar, que não é tão importante assim, eu coloco em temporários e assim por diante. Acho que deve ter umas 10 etiquetas, mais ou menos. Então, eu faço isso. A vantagem desse método é que eu consigo saber exatamente o que é prioridade para mim. Então, se eu sei que eu tô com um e-mail na caixa de entrada e esse e-mail tá demorando muito, ou é porque aquele assunto vai demorar para ser resolvido, ou é porque eu tô fazendo alguma coisa que não tá resolvendo aquele assunto. Então, eu vou dar alguma prioridade para aquilo. Então, funciona bem. Mas, é claro, isso é uma organização pessoal, né? Isso não quer dizer que vai funcionar para todo mundo e que todo mundo tem que seguir o mesmo esquema e tal. Eu costumava deixar o e-mail também com e-mails parados, que são tarefas, coisas para resolver, mas percebi depois que isso cria uma confusão, porque você vai mantendo vários pontos de coleta. Então, por exemplo, o e-mail é um lugar que tem pendências. Aí, meu aplicativo de tarefas é outro lugar que tem pendências. Aí, o ClickUp da empresa é outro lugar que tem pendências. Então, a hora que eu sento para trabalhar, eu sou uma pessoa só. Qual é a primeira pendência que eu priorizo? E aí você fica nessa transição de checar e-mail, checar isso, checar aquilo. É uma energia que você gasta várias vezes todos os dias. Enquanto que eu posso gastar essa energia uma vez só, consolidar em algum lugar, e aí já tá organizado neste lugar e priorizado uma coisa com relação a outra também, né? Tipo, se um e-mail é mais importante para resolver do que uma tarefa que eu tenho no ClickUp, por exemplo, eu já sei porque já tá num lugar só centralizado. Ó, vai primeiro pro e-mail, depois você vai para essa tarefa aqui, né? E aí você tem a lista ali de prioridades. Vocês são homens sábios, organizados. Assim, para tarefas de trabalho, eu uso o lance das etiquetas e tal, então eu tenho um sistema que funciona. Agora, quando diz respeito ao meu e-mail pessoal mesmo, cara, eu meio que assim, eu já fui mais organizado mesmo no Gmail, mas esse tempo passou, eu acho que como a gente passou a usar o Gmail pra tudo, né, tipo a própria Laura falou isso no episódio que a gente gravou sobre geração Z e tal, que ela entendia o e-mail mais como uma identidade, né, tipo uma identidade digital que ela usa pra entrar nos lugares. Qual a sua identidade? fulano de tal@gmail.com. E agora pode entrar pela própria conta Google, você não precisa nem necessariamente fazer um cadastro lá, colocar todos os seus dados e tal. Então acho que foi durante muito tempo acumulando essa grande quantidade de coisas que chegam e eu meio que consigo identificar ali, batendo o olho, o que eu vou ler, o que vai ser importante ou não, no e-mail pessoal, né? E eu acho que é por isso, justamente por essa
aposta do Google, que eu acho que, pelo menos na minha experiência, é uma aposta que deu certo, que é, cara, tem tanto espaço e a busca é tão boa que você não precisa se preocupar muito com isso. Então, nesse sentido, eu tô mais ali pra geração da Laura do que pra geração do Alecrim do Mobilon. Não, é igual o Google Fotos, né? Ninguém vai mais organizar a pasta de, isso aqui foi na data tal, ou isso aqui foi o evento tal. Cara, joga no Google Fotos e tanto faz, sabe? Se você não lembra direito, você arrasta pro ano e vai vendo o que teve naquele ano. Ou então você faz uma busca, palco, ele acha até palco pra você ver shows, sim, né? Praias, ele acha tudo. É muito mais fácil. No meu é muito fácil encontrar gato. Encontra muita coisa. É muito fácil porque só tem isso, inclusive. Eu brinquei uma vez no Twitter que a gente fica com um aparelho, né, com uma super câmera, e aí você vai ver a galeria só tem foto de gato dormindo. É só isso. Não... Tá se espreguiçando e tal. Ainda pensando nesse mundo pós-Gmail, o Gmail foi implementando outros recursos ao longo do tempo, né? A gente já falou dos marcadores e tal, ao invés das pastas. Um que eu acho bastante útil, cara, são os anexos clicáveis. Você consegue clicar num anexo sem precisar abrir o e-mail. Isso é muito bom caso você esteja fazendo ali passando o olho no e-mail pela primeira vez no dia, digamos, assim, você consegue dar uma olhada rápida no que chegou, se tiver algum anexo, aí você pode falar, putz, isso é importante, tal, vou ver depois. Então, esse eu acho que é um dos mais úteis, assim, pra mim no dia a dia. Também, cara, um que, com certa frequência, eu sou lembrado dele, porque é justamente esse o ponto, que são os lembretes, né? Dependendo de quando você mandou um e-mail pra alguém, o Google vai te dar um lembretinho colocando, você mandou isso aqui há alguns dias, você não quer dar follow-up nisso aqui? Acho que vocês já viram isso, né? Tipo, o Gmail tem esse lembrete pra você. Então, pra mim, esses são dois recursos do Gmail que facilitam bastante a minha vida. Não sei se tem outros que são importantes pra vocês no dia a dia, assim. Olha, um que é bem importante pra mim, ou pelo menos foi por um tempo, é aquele lembrete de anexo, né? Você tá lá digitando, você fala assim, segue anexo, Nossa, e você esquecia, salvou né? muitas vidas. Nossa, aí hoje você escreve anexo e ele vai lá e já fala, você não mandou anexo, né? Então, nossa, isso ajudou muito. E nessa pegada também tem o undo send, né? Que é quando você pode configurar alguns segundos de lag entre você apertar e enviar, dá tempo de cancelar um envio pra corrigir alguma coisa. Curioso, né? Porque é só um lag. Olha como a mente funciona. Depois só de um enviar, atraso, né? Depois de enviar que você vai lembrar mesmo, né? E tem outro que é legal também, se bem que esse eu lembro de ter usado pouco, que é aquele que, por exemplo, você tem o seu e-mail, você tem lá seu nome de usuário e você pode colocar um ponto no meio do seu nome de usuário que ele vai ignorar. Então, se você quiser, ou então, acho que um símbolo de mais também funciona. Também. E aí, por exemplo, se você vai cadastrar seu e-mail numa loja online e quer evitar que problemas de privacidade, por exemplo, que seu e-mail vaze, aí você pode saber de onde ele vazou, porque você usou aquele endereço que você criou com esses pontos especiais, com esses caracteres especiais, somente naquele lugar. Então, ele serve como uma forma de você controlar aonde você está cadastrando seu e-mail e se aquilo, posteriormente, pode te prejudicar, né? No caso de um vazamento, se você usou aquele e-mail, esse truque só numa loja, você já vai saber que foi daquela loja que vazou. Então é bem interessante. Só que, assim, eu particularmente devo ter usado isso, sei lá, 2, 3 vezes no máximo. Eu também não costumo usar, não. Acho que só quando eu quero realmente descobrir alguma coisa, sabe? Eu usava, na verdade, quando o Tecnoblog tinha uma newsletter em 2016 que eu escrevia semanalmente. E aí eu criei o e-mail, acho que a newsletter era Guia da Semana. Aí eu criei um e-mail que era guia mais mopilon@tecnoblog.net, para que as pessoas pudessem responder para mim, e porque ficava no reply to, né? E aí esse e-mail ia para um filtro do meu Gmail. Então, eu conseguia responder o pessoal me mandava mensagem e tal, sem lotar a minha caixa de entrada porque eram muitos contatos, né? Você manda uma newsletter, vai para muita gente, você não sabe quantos que vão responder ali. E aí funcionava para mim. Esses recursos de agendar envio, vocês costumam usar isso? O Gmail tem isso hoje, né? Mas isso surgiu primeiro nos aplicativos, para celular, para computador também. E eu não costumo usar, porque
pra mim, e-mail você manda e não notifica, tá lá, a pessoa lê depois, né? Tipo, se eu quiser mandar no sábado, ela vai ler segunda. Mas eu sei que tem bastante gente que usa isso. Eu uso em outro contexto de trabalho, mas não esse trabalho. Na outra fonte de renda que eu tenho aqui com minha esposa, que é a gente presta serviço para editoras, enfim. E às vezes para entregar um trabalho, se eu termino ele de noite, por exemplo, eu agendo para ele enviar na manhã seguinte. Para não enviar um e-mail, tipo, tarde da noite pra pessoa. Às vezes a pessoa tem um e-mail no celular, saca? Tipo, é mais uma perturbação. Aí eu programo um e-mail para ele ser entregue no dia seguinte, digamos, às 8 ou 9 da manhã, início do horário comercial, por exemplo. Então, para mim, a gente usa bastante para isso, assim, em contexto de trabalho, para programar um envio específico no início do dia, para a pessoa não receber o negócio super tarde da noite. Vocês deixam a notificação de e-mail ativada no celular? Não, até porque eu tenho um e-mail pessoal e e-mail de trabalho, e o e-mail de trabalho a gente recebe press releases. E são coisas de 200 e-mails por dia, em média. Então, se eu tivesse deixado a notificação ativada, cara, acho que até o celular pifava de tanta notificação. De tanto vibrar, né? Encaixa alguma coisa pra gerar energia com ele. O e-mail, eu sigo esse princípio. Assim, antigamente, eu até tinha esse hábito de deixar como algo permanente, né? O que eu faço hoje é abrir o Gmail, deixar ele lá na aba do navegador e ele fica lá. Mas assim, eu não fico olhando direto. E no celular, cara, assim, todo tipo de notificação relacionado ao e-mail eu não recebo. Eu tenho um momento do dia que eu vou olhar o e-mail. A não ser que seja algo importante, um e-mail que eu tô esperando receber com alguma urgência, eu não vou ficar olhando. E isso traz uma certa paz, porque acaba... Se você fica nesse ritmo de ficar olhando a caixa de e-mail o tempo todo, você fica até um pouco ansioso. Porém, o problema é que assim, eu substituí esse hábito de deixar o e-mail aberto direto, eu não tenho mais esse costume. Por outro lado, eu tenho que me policiar às vezes para controlar esse comportamento nas redes sociais, né? Instagram, Twitter, se bem que o Twitter quase eu não tô usando hoje, mas Instagram, por exemplo, se bobear, eu tô lá rolando tela e fico o dia inteiro, né? Então eu tenho que tomar cuidado. É aquela coisa da atenção, né? Que a gente precisa saber dividir, né? O e-mail parece que ele é inocente nesse ponto, né? Que ele não causa nenhum tipo de prejuízo, mas, cara, se você ficar olhando direto o que você tem para receber, principalmente quando tem alguma coisa relacionada a trabalho ou ao estudo, que você tem tá recebendo informação direta e informação importante, você chega no final do dia, você tá cansado, cara, e nem sabe por quê. No final das contas, é a atenção, a energia que você gastou verificando e-mail, respondendo mensagem a todo momento, né? Eu acho que é justamente por isso, assim, o e-mail se tornou esse comunicador para coisas formais, para coisas que são de trabalho, para coisas que são de estudo. As nossas conversas informais com amigos e familiares ao longo do dia foi se fragmentando ao longo de diversos aplicativos. Então a gente vai usar WhatsApp, vai usar Telegram, vai usar Discord, vai usar DMs no Instagram, vai usar um monte de outros aplicativos para essas conversas pessoais. A gente já fez isso no e-mail no passado e o e-mail foi perdendo espaço para esse tipo de coisa. Sim. E aí então sobra esse lugar mais formal da comunicação de trabalho, comunicação de coisas mais oficiais. E aí, dependendo, eu acho que nesse contexto profissional, é aí que talvez as notificações, enfim, a grande quantidade de e-mails pode realmente gerar essa ansiedade. Tipo, eu não recebo os 200 releases por dia, o que o Alecrim recebe, e a galera aqui de news mesmo, mas eu já recebo bastante coisa, e já fico tipo, nossa, caraca, toda hora, mais um. E ainda assim é pouco comparado ao que vocês recebem. Então, realmente, assim, o e-mail continua tendo esse caráter do comunicador, mas um comunicador mais formal, para trabalho e para outras instâncias que não são tão ali pessoais do dia a dia, eu acho. Eu diria que até mais do que formal hoje. Isso começou após 2016, com popularização de aplicativos tipo Slack, que eram mensageiros pensados exclusivamente para trabalho e que tinham justamente essa missão de tirar o e-mail da vida do trabalho. Tirar o e-mail da vida das pessoas. O Slack foi o primeiro que fez isso, depois a Microsoft, vendo como o aplicativo deu certo, cresceu, lançou o Teams, e hoje o Discord também é utilizado como uma alternativa, apesar de ter surgido originalmente para games. Então, o Gmail... O e-mail no geral, eu acho que no contexto de trabalho, ele também foi dividido para uma comunicação, assim, formal que precisa de registro, né? Então, eu preciso ter isso aqui registrado. Por exemplo, semestralmente tem a avaliação de performance aqui no Tecnoblog de todo mundo. A hora que a gente dá o feedback para todo mundo, então isso aqui é seu feedback e tal, vou mandar por e-mail para ficar guardado.
manda por e-mail, a pessoa depois pode consultar aqueles pontos, né, no próximo semestre também, ou arquivos que você precisa, enfim, compartilhar com pessoas de fora da empresa. Só que até os arquivos, tem muita gente que já manda apenas o link de um Google Drive da vida, ou do OneDrive da Microsoft, e os jovens, eu acho uma coisa que não entra na minha cabeça, né, compartilham pelo WhatsApp. Então eu acho muito louco isso, faculdade, enfim, o pessoal compartilha lá PDF, Word, Excel, tudo via WhatsApp. Eu fico, cara, que coisa estranha você receber no grupo do WhatsApp, né, os arquivos para baixar o coisa ali, o trabalho, alguma coisa. Aí você vê a dinâmica da troca de informação, como ela tem nuances. Então, por exemplo, eu falei que recebo esses 200 releases, em média, por dia, por e-mail, mas também eu recebo por WhatsApp. E é chato, porque o problema do WhatsApp é que se é um release que vem num arquivo PDF ou num ponto doc, por exemplo, rapidamente aquela mensagem vai se perder. No release, pelo menos as mensagens mais importantes que chegam por e-mail, eu consigo armazenar na minha conta de e-mail, e se eu preciso daquela informação posteriormente, fica fácil de achar. Já no WhatsApp já não é assim. Então, às vezes, eu até tenho que falar pro assessor de imprensa, olha, se você puder enviar por e-mail é melhor, porque por favor, aí se eu precisar pesquisar depois desse assunto ou recuperar essa informação, é muito mais fácil. No WhatsApp, se, por exemplo, eu perco o celular, eu corro risco de perder aquela mensagem, a não ser que eu tenha um backup. Se de repente aquele backup tá atrasado, sei lá, de repente lotou o espaço lá que não fez naquele dia, sei lá. Exato, num dia eu passo o backup do WhatsApp uma vez por semana, quer dizer, se eu... Nossa, Alecrim, que desapego. Eu fiquei impressionado. Essa aí eu faço uma vez por dia. Eu deixo configurado uma vez por dia. Eu faço uma vez por semana e olhe lá, porque... Por quê? Isso é automático. Homem ensinado a perder, sacanagem. Não, é porque, assim, no WhatsApp eu uso efetivamente para troca de mensagens. Então, se é algo mais importante, eu salvo essa informação de alguma forma, mas geralmente não é coisa importante. Então, a informação que ela tem um prazo de validade menor, digamos assim, sabe? Não é tão importante se salvar. Então, para mim, fazer uma vez por semana funciona bem. Aí, quando é release, algum documento importante, aí eu tenho que falar, geralmente é assessor mais jovem, né? Que já tem essa pegada de usar o WhatsApp para tudo. Eu falo, olha, se você puder enviar por e-mail, fica melhor, porque o arquivo e fica muito mais fácil de procurar, justamente por ser um recurso baseado nesses princípios originais do Gmail, né? Que é uma busca rápida pela informação. Então, eu prefiro isso. Tanto é que, assim, eu acho que se eu utilizasse outro serviço de e-mail como conta profissional, talvez eu teria um pouco mais de dificuldade. Porque, por exemplo, eu tenho uma conta lá no Outlook.com da Microsoft que funciona bem. Ele tem todos os recursos necessários para você usar o e-mail de uma maneira satisfatória, mas eu percebo que a busca nem sempre é tão eficiente, sabe? Então, parece que o Google ainda tem essa vantagem de recuperar a informação mais rapidamente, ainda que a gente não perceba, porque não é algo que a gente faça rotineiramente. Então, para mim, tem essas nuances, né? E o e-mail ainda tem essa coisa... Isso já não vale só para o Gmail, vale para qualquer tipo de conta de e-mail. De que você pode pensar na hora no que você vai responder. Você não tem necessariamente um prazo. Você pode ter uma mensagem lá que é urgente, mas você ainda pode pensar. No WhatsApp ou outro serviço de mensagens, você também pode esperar, obviamente. Eu espero, eu geralmente não respondo imediatamente, a não ser que seja algo urgente. Mas tem essa parece que a configuração padrão do WhatsApp é ser urgente, é ser imediato. O Gmail ou qualquer outro serviço de e-mail já não. Parece que você pode parar para responder aquilo no tempo que você tiver disponível. Então, é até uma coisa assim psicológica, sabe? Mas de ter essa facilidade já torna o e-mail mais confortável de se usar. As pessoas têm essa expectativa, né? Que o comunicador instantâneo é instantâneo. Você tem que responder rápido. E não é, ele é assíncrono. E de fato, cara, eu não sinto pressão pra responder um e-mail rapidamente. Tudo bem, se ele for urgente, a pessoa disser que for urgente, mesmo assim, não vou começar a digitar logo em seguida. No WhatsApp, quando chega, cara, é imediato. Tipo, caraca, tem que responder isso aqui, mas não necessariamente preciso responder isso agora. Fica aquela ânsia, né? Aquela coisa de, tipo, tem coisa pra fazer. O que é essa coisa? É mensagem pra responder no WhatsApp. E, cara, não é nada, é a galera conversando só, sabe? Enfim, é ruim mesmo hoje em dia. Se você pensar bem, isso tem relação com aquele aspecto que é muito comum hoje em dia, de ninguém, ou quase ninguém, gostar de telefone, de chamada telefônica.
Sim. Por quê? Porque, sei lá, eu tô aqui fazendo esse podcast, de repente alguém me liga aqui. Se eu esquecer de colocar meu telefone no modo avião, eu vou receber essa ligação e eu vou efetivamente parar a gravação para atender aquela chamada, porque você não vai ter outra ocasião. A não ser que você ignore a ligação, você não vai ter outra ocasião para responder. Você não pode esperar. Você não pode falar, espera aí que eu tô gravando e depois eu ligo. A não ser que você efetivamente atenda a ligação e fala, olha, eu não consigo falar agora, mas ainda assim você tá interrompendo o que você tá fazendo. E o WhatsApp, ele ainda... Você pode esperar, obviamente, para responder a mensagem, mas tem esse senso de urgência já como configuração padrão. O e-mail não. Você olha aqui, olha, peraí, recebi um e-mail importante, peraí, eu tô gravando agora, depois eu respondo. Você tem essa liberdade. E isso faz uma diferença enorme, porque você não fica naquela ansiedade, você não fica com aquela pressão de dar um retorno imediato. Acho que tem toda a construção também da interface, do sistema. O WhatsApp, por exemplo, você entra, aparece quando a pessoa tá online. A última vez que ela entrou no aplicativo, você consegue ver. Tem a notificação de leitura, tem a notificação de entrega. E no Gmail não tem nada nenhum e-mail, né? É um limbo. Você mandou, foi pra aquele lugar lá que você espera que tenha chegado. Existe até a galera que te manda o WhatsApp, você recebeu o meu e-mail? Que pode ter ido pro spam, né? Pode ter ido pra algum lugar. Então o WhatsApp acho que tem esse senso de urgência porque você consegue ver quando a pessoa está lá. Então você tem aquela sensação de você tá aí, você nem me respondeu, e o e-mail não. Você consegue abrir o e-mail, ler o e-mail, ficar, sei lá, uma semana pensando no que você quer falar, e aí você responde e tá tudo bem. A pessoa nem lembrava mais que te mandou e-mail. É tipo uma carta do século XIX. Efetivamente uma carta eletrônica, né? Mas essa coisa do receber ou não, você recebeu o e-mail e tal. Depois que a gente estava pensando nessa pauta, me ocorreu esse ponto que eu passei a perceber de talvez uns 3, 4 anos para cá uma ênfase maior no e-mail como forma de fugir dos algoritmos. Né? Eu acho que o maior exemplo disso são as newsletters. Acho que com essa coisa do Substack e outros serviços de newsletters, a ênfase no e-mail tem aumentado, assim, porque agora você não sabe exatamente quem vai receber o que você está escrevendo numa rede social. Mesmo seus seguidores talvez não visualizem aquilo que você está colocando ali. Se você é um criador, enfim, se você é uma pessoa que escreve, se você é um jornalista independente, enfim, se você escreve sobre coisas úteis para alguém. Então, o e-mail volta a ter essa importância porque, por mais que você não tenha necessariamente a certeza que a pessoa tá lendo tudo e etc, você sabe que chegou pra alguém. Tipo, se a pessoa colocou o e-mail dela aqui nessa lista, o que eu escrevi, o que eu produzi vai chegar nessa pessoa. Eu posso ter certeza disso. Se ela vai ler ou não, outro esquema, tal, tem até métricas pra isso, etc. Me parece que essa importância do e-mail foi resgatada justamente nessa época em que os algoritmos estão ditando de uma maneira que a gente não necessariamente consegue entender como os conteúdos circulam e são consumidos em outros sites, sobretudo de redes sociais. E aí eu acho que eu nunca tive tanta inscrição em newsletter, e eu leio a maioria delas, e eu acho isso legal, assim, porque eu sinto como se eu tivesse uma comunicação um pouco mais direta com alguém, e, sei lá, é algo que vem direto pra mim e sobrevive ao barulho das redes sociais, dos algoritmos, sabe? Mas acho que é uma coisa também psicológica, né? Nesse ponto, do ponto de vista do marketing, o e-mail, ele é parecido com o podcast. Porque quando você está na internet e você tem as pessoas falando para o mundo, 1 milhão de gente ali dando like, comentando, né? Então parece que não é para você está colocando para o mundo e quem quiser vem aqui e interage. O e-mail não, é uma conversa, parece mais uma conversa para um. Primeiro porque eu acho que tem menos disputa de atenção, pelo menos para as pessoas que têm a caixa de entrada mais controlada, não tem 1 milhão ali de spam, de, sei lá, oferta, newsletter de oferta, de loja caindo na caixa de entrada, mas segundo porque realmente tem essa coisa de que chegou aqui na minha caixa de entrada, eu consigo responder se eu quiser, a pessoa vai ler, muitas vezes ela realmente recebe a mensagem e lê, né? Enfim, então acho que cria um pouco dessa sensação de ser uma coisa mais pessoal. O e-mail também tem essa coisa que o Josué lembrou agora, de ser um correio, efetivamente, porque, bom, da mesma forma que você pode receber conta em papel, você recebe hoje conta por e-mail. Geralmente, tem até alguns serviços que enviam conta por WhatsApp, por exemplo, mas o padrão na internet, seja conta de luz, de internet, qualquer tipo de conta, é você receber isso por e-mail, porque funciona como um correio de fato. E newsletter, você pode traçar um paralelo aí com
receber jornal, receber revista, que você recebia pelos correios e você recebe agora na sua caixa postal, porque você sabe que vai chegar. O que é legal no e-mail nesse sentido é isso. Você não precisa estar lá para receber aquela informação. Você sabe que se você precisa de qualquer tipo de documento eletrônico, de uma newsletter, qualquer coisa, e você passa o seu e-mail, você sabe que essa mensagem vai chegar para sua caixa de entrada, e quando você precisar ou você querer acessar essa informação, você vai entrar na sua caixa de entrada e você vai encontrar ela lá. Acho que isso que é o barato do e-mail. Se você comparar novamente com o WhatsApp e outros serviços de mensagens instantâneas, você corre o risco de você se perder naquele fluxo de mensagens, ou então, de repente, você ficar com o serviço temporariamente indisponível porque roubaram o seu celular, ou então porque, sei lá, o celular quebrou e você não conseguiu transferir a conta e tal. Demora alguns dias para você recuperar o acesso a ela. O e-mail não. O e-mail tem ainda essa abertura de que, é claro, outros serviços de mensagens você pode recuperar mais facilmente. O Telegram é assim, se você usa, por exemplo, o Facebook Messenger, qualquer computador que você logar, você consegue recuperar a mensagem e tal. Sim. Mas o e-mail tem essa coisa de que ele tá lá, ele vai funcionar como uma caixa de entrada, que é parecido com uma caixa de entrada física dos correios, e então você consegue fazer o uso que for mais conveniente para aquilo. Tanto é que tem esse discurso que existe há anos de que o e-mail vai morrer, ninguém vai mais usar o e-mail, mas não, cara, vai continuar existindo justamente porque é aquele espaço que a gente sabe que a informação tá lá, e que quando você precisa da informação você vai lá e recupera. Então eu fico sempre desconfiado quando vejo esse discurso, o e-mail vai morrer, mas na verdade o que muda é a forma de uso. Da mesma forma que a gente deixou de enviar cartas, hoje quando você envia a carta a alguém é porque você quer resgatar um momento de que uma época em que isso era comum. Mas geralmente você eu não carta quando eu era mais novo eu cheguei a enviar, cara. Então, mas hoje em dia... Não, hoje em dia, então isso que eu falo, quando alguém faz isso é porque a pessoa quer resgatar essa época, um saudosismo. Ter que ir no correio, se alguém cara. faz isso... não, mas ainda tem gente que faz isso, né? Você até acha a pessoa postando lá nos stories. Nossa, eu recebi uma cartinha do fulano de tal. É uma coisa tão rara que vira um evento, né? Então, entendi. Faz pra postar no Instagram, então. Talvez seja por isso, né? Eu conheço a pessoa que troca cartas com um amigo específico até hoje. Eles se falam por outras frentes também, mas eles têm o costume de, entre eles, é uma relação de amizade deles, de trocar cartas. Então é uma comunicação diferente, muito específica, um lance muito deles dois. Tem toda uma experiência diferente, enfim, maneira de se expressar e tal. Então acho que é mais ou menos disso que o Alecrim tá falando. Exato. Até porque, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, olha, a gente não usa mais os correios físicos para enviar cartas. Eu não sei nesses casos raros que eu citei, mas ainda assim você pode usar os correios para receber documentos, contas e alguma coisa que você considera importante, mas que não necessariamente é para se comunicar com alguém da forma tradicional. O e-mail hoje cumpre esse mesmo papel, só que de maneira eletrônica. Pelo menos o Mark Zuckerberg ou o Sergey Brin lá não estão lendo as suas mensagens, né? Se você manda uma carta. Dá até pra mandar um nude lá que... Enfim, talvez seja mais seguro hoje em dia mandar um nude pela carta do que você mandar pelo e-mail, pelo WhatsApp. E se você acha que o e-mail vai acabar, não se preocupe, ele não vai. O Google ainda tem lá os seus Pentium 3 parados lá, os e-mails estão a salvo. Tá tudo bem. Enquanto o Google tiver essas máquinas, o e-mail vai sobreviver. Os HDs cheios de mensagens armazenadas. Deve estar tudo minerando Bitcoin a uma altura dessa. O Pentium 3 minerando Bitcoin, cara. É emocionante, demora só um século pra minerar. O primeiro hashzinho começa a sair fumaça, irmão. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Aí conta pra gente qual foi o seu primeiro e-mail, você lembra? O primeiro serviço que você usou, quando você criou esse e-mail, mas só mandem comentários se você mandar também qual era o seu endereço de e-mail, afinal, né? Todo mundo tem um e-mail constrangedor e vergonhoso pra compartilhar aí. Manda pra gente lá no Caixa Postal Tecnocast do Telegram ou também no WhatsApp. O link pro grupo tá na descrição deste episódio. E se você quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, @Josué de Olive com V mudo no final. E @ealecrim. Este Tecnocast vai ficando por aqui. Voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Até mais. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.